Olá, com a graça de Deus, nós estamos começando mais um estudo bíblico e hoje nós vamos falar de um assunto polêmico, sobre a Terra plana. Nós temos visto aí este assunto sobre a Terra plana. O que é plano? Vamos ver o que é plano. Aqui diz: da superfície sobre a qual pode assentar completamente uma reta em todas as direções, que tem superfície plana, liso, raso, que não tem diferença de nível, fácil acesso, claro, manifesto, superfície plana, planta de um edifício, de uma cidade, de uma praça de guerra, mapa, risco, projeto, intento, programa, roteiro, intriga de plano, prontamente, sumariamente. Então, o dicionário fala que plano, a terra plana vem de plano, né? Que é uma reta. E pessoas falando que a terra é plana, que a terra é plana. Agora que nós vamos ler algo aqui nas escrituras. Isaías 40, verso 22. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Significado de globo: corpo esférico ou quase esférico, bola, qualquer astro. A Terra, representação esférica do sistema planetário em globo, no conjunto por conjunto. Aqui, quem é que está certo, hein, irmãos? Agora eu faço uma pergunta. Quem que está certo? A Bíblia fala que Deus está sentado sobre o globo. E o dicionário aqui está mostrando que o globo é redondo. E o plano é liso. Agora eu pergunto, a Terra é lisa? Por que o mar está abaixo da terra? O mar está abaixo da terra. Quem é que está certo? A Bíblia fala: seja todo homem mentiroso, e somente Deus, o único verdadeiro. Veja a hipocrisia das pessoas. A Bíblia fala que a natureza deixa todo homem inexcusável. As pessoas estão descrendo até naquilo que elas veem. Elas não estão crendo nem nos seus próprios olhos que veem. Tem lugares que tem 2.000 metros mais alto do que o nível do mar. Como é que a Terra pode ser plana, então? Sendo que o dicionário está falando que plano aqui é linha reta. É tudo reto, é tudo liso. Cadê os professores de português? Cadê os professores de geografia? Cadê as pessoas que ganham prêmios como os melhores mestres em português, mestres em geografia? Ninguém fala nada, os protestantes não protestam mais, os professores não protestam, as pessoas suportam as coisas caladas, vendo um tamanho de hipocrisia, o tamanho de uma palhaçada dessa. Se a Terra fosse plana, irmãos, quando você acende uma luz em um barracão,
A luz, ela clareia todo o cômodo. Agora, como é que, quando aqui no Brasil está dia e lá no Japão está noite? Me explica isso daí. Me explica a diferença dos fusos horários. Se a Terra fosse plana, teria diferença em fuso horário? Diferença de 1 hora, de 2 horas? É um caso a pensar, não é, irmãos? É um caso a pensar. Eles querem desaprovar a Bíblia. Eles usam todos os artifícios. E mesmo eles que querem desaprovar a Bíblia, eles deixaram escrito aqui no dicionário aqui, ó, que plano é liso, que é reto em todos os sentidos. Veja, irmãos, quando a verdade chega, a mentira tem que sair. Eles próprios se contradizem, o próprio homem se contradizem. E muitas pessoas com medo. E as pessoas, só porque elas veem algo mostrando na televisão, veem homens importantes, elas concordam com aquilo que aqueles homens falam, mesmo que sejam mentiras. Veja a hipocrisia, veja a falta de fé em Deus das pessoas, veja a falta de fé até nos seus próprios olhos, veja serra em todo lugar, gente. Que plano é esse? Que terra plana é essa? Que terra plana é essa? É difícil a gente ouvir certos tipos de assunto e não se revoltar com isso? Por que então que o mar é mais baixo, então, se é plano? Por que tem montanhas, montanhas altas, picos? A lua, veja, você olha a lua, os seus olhos veem que a lua é redonda, os seus olhos veem que o sol é redondo e a terra é quadrada. E a terra é quadrada. Meu Deus do céu, aonde está o cérebro das pessoas? Eles contradizem o próprio dicionário que eles criam. Ah, mas a Bíblia fala que tem os 4 cantos da terra. Tem sim. Aqui, ó. Quais são os 4 cantos da terra? Leste, oeste, norte e sul. Veja, aí está. Os 4 cantos da terra. Pessoas analfabetos espirituais e analfabeto natural. Agora observem, irmãos, muitos de vocês devem ter televisão na sua casa, televisão tela plana. Veja, faça uma comparação da sua TV tela plana com a Terra, irmãos, e veja se tem uma igualdade aí. Raciocine, irmãos. Raciocine. Por que então que o avião tem que ganhar altitude? O avião poderia simplesmente voar aí 100 metros de altura e permanecer os 100 metros de altura, já que a Terra é plana. Por que que esses homens que se dizem tão inteligentes, então, coloquem um avião aí, só sobe 100 metros e deixa o avião andar os 100 metros para ver o que acontece? Veja o que acontece, irmãos. Sobe apenas 1000 metros o avião e deixa ele andar em reta para ver o que acontece com esses inteligentes, esses homens inteligentes, esses ganhadores de prêmios. Falam para eles provar isso para o povo, fala assim, entra lá dentro, você que quer provar que a Terra é plana, entra dentro do avião, você e seu piloto, e sobe aí 500 metros, sobe 500 metros aí, toca o avião em linha reta. Você não está falando que a Terra é plana?
Vá em linha reta para você ver o que acontece com você. Homens hipócritas querem brincar com a inteligência das pessoas, querem brincar com a fé das pessoas, querem brincar com a palavra de Deus. E o que vocês me dizem deste dicionário aqui? Será que as palavras mudaram? Será que trocaram as palavras? Mesmo eles próprios falam que foi na lua e lá de cima bate foto e mostra uma foto com a terra redonda. Vejam, os próprios cientistas se contradizendo. Bate uma foto lá de cima e mostram aí. Quando eu estudava, o globo terrestre era redondo. O que tem na escola lá é redondo. Então vocês têm que fazer um outro globo para ensinar nas escolas. Um globo quadrado, plano. Vocês têm que decidir se é reto ou se é redondo. Vocês estão com dúvidas ainda? Então vocês vão ter que voltar atrás nos seus ensinamentos escolares, onde fala que a Terra veio do Big Bang, sendo que a Bíblia fala que Deus criou os céus e a terra. Querem colocar as escrituras como mentirosas. Isto é hipocrisias. Hipocrisias. Por que então que os rios correm se a terra é plana? Porque os rios saem fazendo curvas. Não era para a água ficar toda parada? Se a terra fosse plana, a água invadiria a terra. O próprio senso da nossa inteligência não precisa ser estudado. Para ver isso, irmãos, não precisa ser estudado. A água invadiria. Veja onde a cidade é plana. Quando chove demais, a água empoça. A água não corre, mostrando que ali é o quê? Mostrando que ali é plano. Agora, onde tem subida, descida, a água escorre. Serras que têm 1000 metros acima do nível do mar. Falando que o homem veio do macaco. O homem progrediu. Por que não tem macaco querendo começar a falar? Porque os macacos pararam de progredir. Então parou, então a civilização parou, realmente parou mesmo, que está raciocinando muito pouco. As pessoas estão raciocinando muito pouco. Tudo que o homem fala, o homem está acreditando. Bem que as Escrituras dizem que os homens perderiam a fé na palavra. E a Bíblia fala, maldito o homem que acredita em outro homem. A gente não vê nenhum professor de história, um professor de geografia, um professor de português se levantando contra esta hipocrisia. Muitos homens que se dizem intelectuais e não falam nada. Não falam nada. As pessoas suportam cada coisa calado. Calado. Veja lá no Rio de Janeiro o Pão de Açúcar. Que planície é essa? Que terra plana é essa? Veja lá em Minas Gerais os morros, as serras. Que planície é essa?
Aonde este povo está vendo essa planície? Então, deve-se trocar as palavras do dicionário. Deve inverter essas palavras. Devem inverter o dicionário, então, que nós possamos raciocinar mais, que nós vamos fazer isso, gente, vamos ter fé na palavra de Deus, vamos ter fé nos nossos olhos. Os seres humanos não estão crendo nem naquilo que eles veem, nem naquilo que eles enxergam, estão vendo com os próprios olhos. As pessoas estão muito incrédulas com relação à palavra de Deus, e incrédulos também estão desconfiando até das suas próprias vistas, vendo as montanhas, vendo um navio que vai pelo mar reto. Quando chega a um determinado ponto, o navio some, desaparece. Se a terra era plana, se a terra é plana, então não tem por que o navio desaparecer assim tão rápido. Tão rápido. E o sol clarearia toda a terra de uma vez só. Então por que o sol morre? Não era para o sol. Não era para ter o pôr do sol. Não era para ter o nascimento do sol. Ou era para ser só noite, ou era para ser só dia, se a terra fosse plana. Raciocine, irmãos. Aonde essa luz vai? Porque o sol, quando ele está se pondo, chega momentos que a metade dele fica escondido. A metade se põe, a metade fica acima da terra, se a terra é plana. Não era para isso acontecer. Veja, a própria natureza te dá a resposta, irmãos. A própria natureza, o próprio senso te dá a resposta. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe, irmãos. No nome de Jesus Cristo. Amém.